Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Eu estava pensando, essa semana eu ouvi uma mensagem sobre as bodas de Canaã, as bodas de Canaã da Galileia, que está em João, capítulo 2. E estava pensando sobre isso ontem e eu quero compartilhar com você em dois momentos, em dois vídeos. Esse vídeo de hoje e mais um outro vídeo que eu pretendo fazer para você, falando sobre alegria. Ontem eu estava me sentindo triste e eu comecei a pensar sobre isso, que mesmo com Jesus na nossa vida, mesmo com Jesus na festa, às vezes a alegria acaba. Vamos ver o que diz o texto. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas de água. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que os serventes o sabiam, porque eles haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora para o final. Com este, Jesus deu princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E pensando neste texto, eu ouvi uma mensagem sobre isso essa semana, terça-feira, eu ouvi um irmão pregando sobre esta palavra. E eu fiquei pensando nesta palavra. E ontem, como eu estava me sentindo triste, eu comecei a meditar nesta palavra. A me lembrar que o apóstolo Paulo, em meio a uma prisão, ele diz que nós devemos nos alegrar. Em meio a uma de suas prisões, ele diz: alegrai-vos no Senhor. E ele diz isso como uma ordenança. Da segunda vez, ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. E eu comecei a pensar sobre isso, que mesmo tendo o Senhor como o Senhor das nossas vidas, tendo Jesus como o Senhor das nossas vidas, mesmo Jesus participando da nossa festa, do nosso casamento, da nossa vida, tem momentos que o vinho acaba. Tem momentos que falta o vinho. Tem momentos que nós nos sentimos tristes. O vinho, nesse contexto bíblico, representava alegria. Logo, acabando o vinho, acabava a alegria. Assim acontece muitas vezes em nossas vidas. Muitas vezes o vinho acaba. Muitas vezes nos sentimos tristes, nos sentimos cabisbaixos, sem entusiasmos, sem ter muita envolvimento em algumas coisas, fazendo as coisas no automático, sem ter empolgação. E quem me conhece sabe como eu gosto de rir, eu gosto de sorrir, eu gosto de cantar. Eu passo o dia inteiro cantando, sorrindo. E me sentir triste, para mim, é algo que não é comum. Não é algo comum. Mas nós nos sentimos. Isso me fez refletir sobre isso. O que fazer quando o vinho acaba? O que fazer quando o tanque está vazio? O que fazer? Primeira coisa que nós precisamos fazer, precisamos reconhecer o problema.
Se você está se sentindo assim, você precisa reconhecer o problema. O que leva a pessoa a se sentir assim pode ser problemas e circunstâncias, mas também pode ser algo físico, pode ser um problema de saúde, pode ser algo que requer uma atenção maior. Então, a primeira coisa, reconhecer o problema. Só que reconhecer o problema e não fazer nada não adianta muita coisa, não é resolver. Identificar somente não resolve. Depois que você identificar o problema, identificar que você está triste, apático, sem vida, você precisa tomar as atitudes certas para resolver. Quando falta combustível no carro ou quando a bateria fica descarregada, eu simplesmente ver que faltou o combustível, que a bateria está descarregada e não fizer nada, não tomar uma atitude, não vai resolver o problema do carro. Da mesma maneira é na nossa vida. Se falta combustível, precisamos ir à bomba de combustível. Se falta carga na bateria, precisamos recarregar esta bateria. Então, reconhecer apenas não é suficiente. Precisamos ter atitude. Terceiro, não existe carga rápida. Não existe uma carga rápida para isso. É um processo. É preciso recarregar diariamente. Você não vai à fonte uma vez e fica abastecido para sempre. Você precisa ir à fonte diariamente. Você precisa recarregar esta bateria, recarregar este tanque de combustível diariamente. Porque à medida que o dia vai passando, você vai gastando a carga que você abasteceu. E você precisa ir novamente neste tanque, nesta fonte, abastecer. E não existe a carga rápida. Não existe. É um processo. É preciso recarregar diariamente. Como é que é esse processo? Diariamente eu preciso orar. Diariamente eu preciso ler a palavra. Diariamente eu preciso buscar a face do Senhor. Diariamente eu preciso ir à sua presença. Preciso congregar. Preciso ouvir a sua palavra, porque o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu preciso. Para recarregar leva tempo. Olha o que diz o versículo de número 6. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Essas talhas de pedras que os judeus usavam para purificação, não quero ir no sentido teológico desse texto hoje, porque eu quero falar com você simplesmente sobre essa alegria que às vezes nós perdemos no meio da nossa caminhada, que tem dias que nós estamos apáticos, tem dias que nós não nos sentimos felizes, e nós precisamos nesses dias reabastecer. Então havia essas talhas eram usadas para colocar água. Canaã era um local de vinicultores, e lá havia uma grande fonte de água, então a água era fácil para eles ali. E essas talhas, elas pegavam entre 120 litros de água a 320 litros de água, dependendo de onde fossem essas talhas. Pegavam muita água. Vamos ficar mesmo com a menor, de 120 litros. Mas eram 6 talhas. 6 talhas de 120 litros dá 720 litros de água. Dá trabalho. Não é rapidamente. Não é num segundo. Para recarregar leva tempo. E Jesus manda eles encher, versículo 7, encher de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Não é colocar um balde de água e a talha já encheu. É colocar água até que elas estivessem cheias totalmente. Não é ir uma vez à presença do Senhor e achar que está abastecido para o mês inteiro. É todos os dias ir à presença dele e se abastecer desta alegria do Espírito Santo. Aleluia. Se você já ficou alguma vez na sua vida sem combustível no seu carro, você sabe que é impossível você continuar rodando por muito tempo sem combustível. Você pode até descer um pouco no ponto morto, até um certo local, mas ir a outros locais, concluir uma viagem com o tanque vazio
é impossível. Se você não abastecer o seu tanque da alegria do Senhor, se você não for à fonte, é impossível você permanecer alegre. Aleluia, glória a Deus. Mas tudo que aqueles serventes precisavam fazer era encher os tanques com água. Jesus disse: enchei de água o tanque. Encher é a nossa parte. Transformar é a parte de Jesus. Encher as talhas de água é a nossa parte. Encher o nosso tanque diariamente do combustível da alegria do Senhor é a nossa parte. Transformar esse combustível em alegria constante é a parte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Precisamos abastecer ou reabastecer diariamente. Mas o que é que nos leva a esse esvaziamento? O que é que nos leva a esse estado de falta de alegria? Primeiro, não cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso corpo físico. Nós treinamos o nosso corpo para ignorar as advertências físicas. Às vezes nós estamos tão cansados que não conseguimos dormir. Às vezes nós estamos doentes, mas não conseguimos parar. Às vezes nós treinamos, condicionamos o nosso corpo para suportar sempre, mas tem hora que ele não vai suportar. Tem hora que você precisa parar. Você precisa reabastecer. Segundo, que pode roubar essa nossa alegria, nos levar a esse esvaziamento, é estarmos ocupados demais. Às vezes nos ocupamos com tantas tarefas que não temos tempo para parar, observar uma flor que desabrocha, observar um pássaro cantando, olhar simplesmente para o mar e descansar naquelas águas indo e vindo. Ocupados demais, e quando estamos sobrecarregados, colocamos em risco a nossa alegria, a nossa saúde física, colocamos em risco o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento familiar, colocamos em risco muitas coisas nas nossas vidas por estarmos ocupados demais. Pare um pouco, respire fundo. Admire as coisas belas da vida, olhe para o céu, agradeça pela água que mata a sua sede. Pare um pouco, reabasteça a sua alegria. O grande desafio que vivemos hoje é podermos parar nessa vida tão acelerada, tudo é acelerado. As crianças já nascem aceleradas, elas não querem dormir para não perder tempo. Precisamos descansar, precisamos reabastecer a nossa alegria. Aleluia. Terceiro, influência de palavras negativas também fazem com que o nosso tanque da alegria fique seco, com que a nossa talha fique vazia. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pessoas que são muito negativas, que sempre têm uma palavra ruim. Afaste-se dessas conversas ruins, para que isso não venha roubar a sua alegria. E por último, não dê ouvidos a Satanás. Aí você pode dizer, irmão, não ando dando ouvido a Satanás, mas nós muitas vezes damos. Muitas vezes pedimos conselhos a pessoas erradas, quando a palavra de Deus é a fonte de conselho para as nossas vidas. Muitas vezes pedimos conselhos a pessoas que dizem assim, por que você não respondeu? Você é muito bobo, você sempre fica calado. Ou então, numa situação conjugal, deixa essa pessoa, está te fazendo mal, é tóxica. Pessoas com conselhos errados, e esses conselhos muitas vezes são as vozes de Satanás. Mas Jesus hoje tem uma água nova para te oferecer. E esta água vai ser transformada no vinho novo, o vinho da alegria. Nós por nós mesmos
Não vamos conseguir transformar a água em vinho. Só Cristo pode realizar o milagre, trazer uma nova alegria, uma nova motivação para a nossa vida. O que tem roubado a sua alegria? É a pergunta de hoje. E amanhã nós continuaremos com esse vídeo falando sobre esta alegria que vem do Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa